Olá pessoal, aqui é a professora Amira Medeiros. Vamos finalizar o estudo do coração, agora abordando a drenagem venosa, a drenagem linfática e a inervação do coração. Bom, a drenagem venosa do coração ela é realizada pelas veias cardíacas que vão drenar para uma estrutura conhecida como seio coronário. Então, nós estudamos as artérias coronárias na videoaula anterior e as veias cardíacas elas acompanham também o trajeto dessas artérias, tanto no sulco atrioventricular coronário, como nos sulcos interventricular anterior e posterior, e na superfície das câmaras cardíacas, dos ventrículos, acompanhando aqueles vasos mais finos das artérias. Então, essas veias elas vão drenar, vão ter o seu trajeto em direção a essa estrutura que é o seio coronário, que é um canal venoso que fica situado na região posterior do coração, na base, nessa região da face diafragmática, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, essa estrutura, o seio coronário, ele recebe a desembocadura das veias cardíacas nas suas extremidades e ele vai desembocar aqui diretamente no átrio direito. Quando nós fizemos o estudo do átrio direito, nós observamos o ósteo do seio coronário desembocando aqui nessa parte mais inferior e próxima ao septo interatrial, dentro do átrio direito. Então, aqui nós temos a imagem dessas veias que drenam o coração. Então, aqui a vista anterior. Então, nós vamos encontrar que na região do sulco interventricular anterior, existe a chamada veia cardíaca magna. Ela é uma veia que, na verdade, ela pode ser conhecida como veia interventricular anterior, nessa parte do sulco. E à medida que ela segue no trajeto aqui em torno do sulco coronário, ela vai se dirigindo para a margem esquerda do coração até contornar essa região da base do coração do lado esquerdo e desembocar no seio coronário. Então, por isso que ela é veia cardíaca magna quando a gente considera desde aqui a região do sulco interventricular anterior e essa região que passa também no sulco coronário. Vejam que nessa região do sulco coronário é um dos únicos locais onde a gente vai ter o sangue tendo o mesmo trajeto na veia e na artéria, porque nós teremos uma artéria com o fluxo seguindo para a esquerda e a veia também com o fluxo seguindo para a esquerda. Já na região da coronária direita, nós não vamos ter nessa região entre o átrio direito e o ventrículo direito uma veia cardíaca direita propriamente dita. Então, às vezes existe alguma veia nessa região fina, pequena, mas a maior parte da formação é a partir da veia marginal direita. Então, a veia que segue aqui na margem direita do coração, que equivaleria àquela região do território do ramo marginal direito da coronária direita. Então, nós temos a chamada veia cardíaca parva, essa que segue aqui na região da margem direita. E aí, ela sim contorna essa região em direção à face diafragmática do coração, e nós observamos justamente aqui nessa vista póstero inferior. Então, aqui nós temos nessa vista, região do átrio direito, ventrículo direito. Observem que essa veia que contorna no sulco coronário é a veia cardíaca parva. E nós vamos ter também, na região onde seria o sulco interventricular posterior, nós vamos ter a veia interventricular posterior, também conhecida como veia cardíaca média. Então, essas veias, vejam que elas chegam aqui na extremidade direita do seio coronário, tá? Então, tanto a veia cardíaca parva como a veia cardíaca média ou interventricular posterior. Já na extremidade esquerda do seio coronário, nós vamos ter a chegada da veia cardíaca magna, a veia marginal esquerda e a veia ventricular esquerda posterior. Então, essas veias posterior do ventrículo esquerdo que drena essa região diafragmática do ventrículo esquerdo. Então, vejam que essas veias elas confluem para formar essa estrutura, o seio coronário, e a partir daqui ele desemboca diretamente no átrio direito através do ósteo do seio coronário. Aqui nós temos, então, um pouco mais da descrição da veia cardíaca magna. Então, ela é a principal tributária do seio coronário, ela tem a maior extensão, daí será magna. Então, essa primeira parte dela é chamada como veia interventricular anterior e a segunda parte, que corre no sulco coronário, como veia coronária esquerda. E lembrando aqui a questão do fluxo que eu falei, que ela segue tanto o sangue arterial como o sangue venoso nesse momento, na artéria e na veia, eles vão ter o mesmo sentido da direita para a esquerda. A veia marginal esquerda nós falamos e a veia
ventricular esquerda posterior ou posterior do ventrículo esquerdo, que nós encontramos também aqui desembocando no seio coronário. Aqui mais uma outra imagem, tá? Da veia cardíaca parva, da veia cardíaca média e da desembocadura da veia cardíaca magna. Bom, então são tributárias do seio coronário a veia coronária direita, né, que é mais infrequente, certo? A gente não demonstrou aqui entre o átrio e o ventrículo direito, então ela existe aí em 32%. Normalmente elas desembocam diretamente no átrio direito, essas veias desse território. Temos a veia marginal direita, que segue na margem e vai formar a veia cardíaca parva, então ela é a continuação da veia marginal direita no sulco coronário. E a veia interventricular posterior, que vai desembocar também aqui na região do seio coronário, no caso, junto com a veia cardíaca parva, chegando nessa extremidade direita do seio coronário. A drenagem linfática do coração, então nós vamos ter também vasos linfáticos no miocárdio, no subendocárdio, que vão drenar para um plexo linfático subepicárdico. Então, existem linfonodos acompanhando esses vasos, assim como as artérias e as veias, nós vamos ter também alguns vasos linfáticos finos, que aí sim eles vão drenar para um vaso linfático do coração, entre o tronco pulmonar e o átrio esquerdo, nessa região entre o átrio esquerdo e aqui o tronco pulmonar. Normalmente a gente não identifica nas peças cadavéricas esse vaso linfático do coração, mas ele vai drenar para esses linfonodos na região inferior aqui à traqueia, na região carinal, que são os linfonodos traqueobronquiais inferiores, nessa bifurcação da traqueia aqui em brônquios, que nós observamos também nessa imagem. Com relação ao complexo estimulante e sistema de condução do coração, então, aqui nós temos justamente a parte elétrica, que controla o ritmo cardíaco. Então, a função desse complexo estimulante é justamente coordenar o ciclo cardíaco. Então, ele consiste em um tecido nodal e fibras condutoras que vão fazer com que esse estímulo seja rapidamente conduzido pelo coração para propiciar justamente uma contratilidade mais eficaz e mais efetiva a partir de uma sincronia celular no momento de contração. Então, ele é composto por fibras musculares especializadas, né, nessa condução rápida, com potenciais de ação diferentes, né, isso aqui vocês vão estudar na fisiologia. E são elementos desse sistema de condução as seguintes estruturas: o nó sinusal ou sino atrial, que nós observamos aqui nessa imagem, próximo à região da desembocadura da veia cava superior no átrio direito. Temos os feixes interatriais, tá? Que vão justamente comunicar, passar esse estímulo. Vejam que o estímulo ele se origina mais no átrio direito, então esse feixe vai passar esse estímulo para o átrio esquerdo através de um feixe interatrial. Temos 3 feixes internodais que vão levar esse estímulo até o segundo nó, que é o nó AV, o nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular ele vai justamente frear, desacelerar esse impulso elétrico para que haja tempo de ocorrer a contração, a sístole atrial e a diástole ventricular, o enchimento, né, da cavidade ventricular, e a partir daí, quando o ventrículo estiver cheio de sangue, possa ocorrer, então, a sístole ventricular. Então, esse nó atrioventricular, ele se continua com o feixe atrioventricular, vocês vão escutar ainda o nome de feixe de Reis, tá? É justamente esse feixe atrioventricular que atravessa aquele esqueleto fibroso do coração, permitindo a passagem do estímulo para os ventrículos, e esse feixe interventricular ele vai se dividir em um ramo direito e um ramo esquerdo. Vejam que ele desce aqui no septo, o ramo direito ele vai passar inclusive naquela trabécula septo marginal que nós mostramos dentro da cavidade do ventrículo direito, e depois esses ramos vão se subdividindo, se multiplicando como os ramos subendocárdicos ou fibras de Purkinje, que vão permitir um rápido estímulo elétrico e a contratilidade dessa câmara cardíaca. Vejam que isso tem que se dar de uma forma uniforme para que haja uma sístole efetiva, uma contratilidade desse músculo de forma síncrona. Por isso que atrasos na condução, bloqueios na condução desses ramos podem dificultar esse momento da sístole. E em algumas condições fica necessária a colocação de marca-passos para estimular essa contratilidade miocárdica de forma adequada. Então, o nó sino atrial ou sinusal, ele é um marca-passo cardíaco, ele fica então no encontro da veia cava superior com o átrio direito, tá? Próximo àquela extremidade superior do sulco terminal, né?
que a gente viu no estudo do átrio direito. Então, essas estruturas são difíceis da gente conseguir dissecar e localizar no coração na parte macroscópica anatômica, mas é possível verificar através do estudo eletrofisiológico, que é um exame que se faz tipo um cateterismo, onde é possível demarcar esses territórios e fazer eletrocardiogramas intracavitários que permitem a identificação das ondas e dos estímulos elétricos produzidos por essas estruturas. Tá? Então, esse nó sinoatrial ele vai ter inervação pelo plexo cardíaco, que é responsável pela inervação cardíaca. E nós temos que o estímulo simpático aumenta a frequência cardíaca e o estímulo parasimpático diminui a frequência cardíaca. Então, essa parte de fisiologia, vocês vão estudar na fisiologia justamente porque esse nó sinusal, quais são as características que ele tem que fazem com que ele seja um marcapasso cardíaco, né? Ele tem autoexcitação, automaticidade, baixa negatividade do potencial de repouso. Então, todas essas características fazem com que ele tenha a possibilidade de ser o marcapasso cardíaco. Quando ele não está funcionante, outras áreas do coração assumem essa capacidade de marcapasso cardíaco. O nó atrioventricular, então, ele fica situado mais na região aqui do septo interatrial. Vejam que aqui a gente tem átrio direito aberto, ventrículo direito aberto, e nós observamos justamente a região do septo interatrial, com a fossa oval, o limbo da fossa oval, e a região, aquela região do trígono, né, do triângulo de Koch, onde a gente observa o nó atrioventricular. Aqui a válvula atrioventricular direita foi justamente retirada, a válvula tricúspide, para poder evidenciar a localização do nó atrioventricular. Então, esse feixe atrioventricular, ele vai transmitir o impulso do átrio a partir do nó atrioventricular. Então, ele que vai transmitir do nó para os ventrículos. Então, ele atravessa o esqueleto fibroso do coração. E aí, ele vai ter trajeto no septo interventricular até se dividir em ramos direito e ramo esquerdo. A partir dessa despolarização ventricular, né, dessa atividade elétrica cardíaca, é que é possível, através de vetores, se medir esse potencial de ação na superfície torácica e assim detectar os momentos da despolarização do átrio e do ventrículo. É o que gera o nosso eletrocardiograma, as ondas do eletrocardiograma. Então, a onda P, que é a despolarização atrial, e o complexo QRS, que é a despolarização ventricular. Depois nós temos a onda T, que é justamente o momento de repolarização ventricular. Então, tudo isso é possível graças a esse mapeamento e estudo desses processos, né, de despolarização e repolarização através de eletrodos colocados na superfície torácica. E a inervação do coração, ela é realizada pelo plexo cardíaco. Então, o plexo cardíaco são essas fibras que nós observamos aqui. Ele vai receber participação do tronco simpático, né, o estímulo simpático, ele vem a partir de fibras dos gânglios paravertebrais cervical e o torácico superior, né? Então, o tronco simpático a gente observa e daqui lateralmente a coluna. Então, as fibras que vêm para formar o plexo cardíaco, elas são de níveis cervicais, daí muitas vezes a sensação da dor cardíaca, né, a dor anginosa, ela se propagar para essa região de pescoço, a região de mandíbula, justamente por ter essa origem da inervação a partir de gânglios cervicais. E o estímulo parasimpático, ele vai justamente ser proveniente do nervo vago, tá? Que nós observamos também aqui. Então, o nervo vago ele é o 10º par de nervos cranianos e vai ser responsável pelo estímulo parasimpático, né? Então, vejam que eles são estímulos antagônicos. Então, o estímulo simpático a nível de coração, ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração, dilatação das artérias coronárias. Então, seria aquela situação, por exemplo, quando se faz um exercício, então, que eu necessito de uma demanda maior de oxigênio para o coração. Então, esse estímulo simpático, né, mediado pela adrenalina, vai justamente favorecer esse momento. Já o estímulo parasimpático é aquele estímulo que vai diminuir a frequência cardíaca, reduzir a força do batimento cardíaco, constringir as artérias. Então, ele se opõe ao simpático. Então, seria aquele momento realmente de relaxamento em que a gente não está com a carga adrenérgica aumentada. Então, normalmente quem controla a frequência cardíaca em repouso é justamente esse tônus parasimpático. Ele que inibe a atividade adrenérgica, né? Então, por isso que é importante, quando a pessoa faz uma atividade física regular, justamente esse atleta, né, aquela pessoa que pratica atividade física, ela tem um tônus parasimpático mais aumentado e aí ela tem uma frequência cardíaca realmente menor.
Bom, então terminamos aqui essa parte de drenagem venosa, linfática e inervação do coração.